Bom dia, meus amigos. Tô aqui no mini dólar 3R, um tamanho de renco muito bom para se operar. Os stops ficam bastante curtos, né, baratos. E hoje o mini dólar aqui entregou uma venda aqui dentro da estratégia que eu ensino no curso, bastante interessante. O mini dólar está em queda, né? A tendência é de baixo, então tem que priorizar a venda. E ele veio fazendo estrutura de baixo, tá? E quando ele chega nessa região aqui, ele dá esse impulso aqui para cima e aí ele faz aqui uma espécie de falso rompimento aqui desse topo, tá? Ele não dá continuidade às altas, à reversão, e aqui ele cai mais forte ainda, tá? E quando isso acontece, então aqui realmente se dá uma estrutura muito boa para se operar, tá? E aí eu uso minha Fibonacci, coloco assim nessa última impulsão e aguardar o preço entrar aqui na região de ouro da Fibo, tá? Que é 50%, 61, 76,4. E aqui tem algumas confluências muito boas, tá? Tem esse fundo aqui que foi rompido, ele volta para ser testado. Tem a VWAP passando aqui também na mesma região, tá? E aqui nessa região, no 61.8 é uma das melhores regiões para você se posicionar. E aqui se dá uma entrada excelente, exatamente nesse ponto. Tem duas opções de stop. O stop curto, atrás do box, né? Não chega às vezes nem 4 pontos no 3R. E tem o stop técnico, atrás do último topo anterior. Esse stop aqui ficaria 9 pontos. E aí ele vem caindo e paga 24 pontos, tá? Quando ele continua caindo, a gente continua usando a Fibonacci e vendo os pontos de retração. Perceba que o cenário se repete aqui. Tem um fundo aqui para ser testado e conflui com 50%. Tem esse outro ponto aqui para ser testado, conflui com 61.8. E tem o 76,4 aqui da Fibo, que conflui justamente aqui com a Fibonacci, tá? Aliás, com a VWAP, né? Então são pontos que o preço, quando está voltando, ele tende a sentir, tá? 50%, 61, 76, e aí a gente fica observando as confluências. Dentro do indicador que eu uso, ele veio dar um gatilho aqui, pagou um para um praticamente, ou 4 pontos, tá? Nesse caso aqui a entrada do stop tem que ficar atrás do box mesmo, porque o último topo está muito longe, tá? 18 pontos, é inviável. Então stop curto, né? Para poder realmente não aceitar stops tão caros. Aqui ele pagou 1 para 1 e tá voltando aqui, a tendência ainda é de baixa, né? E é isso, mini dólar, ativo muito bom, um ativo quando pega uma direção muito bom para se operar na tendência. E apesar de ser um ativo mais alavancado, mas de fato é um ativo onde respeita bastante os indicadores aqui que nós utilizamos. Se ele vier caindo aí, tem mais alvos aqui, tem um indicador aqui, desvio padrão, tem aqui esse ponto que ele pode buscar, o 5,29. É um ponto aqui que seria o alvo. E aí, ou simplesmente você pode usar aqui também a projeção Fibonacci para buscar aqui os alvos, tá? Então você coloca aqui desse topo, puxa aqui a projeção até o fundo e vem aqui até essa retração, tá? É uma das maneiras aqui de projetar. E aí de fato conflui justamente aqui nessa região, tá? O alvo. Você aguardar para ver se realmente ele dá oportunidade nessas regiões da Fibonacci, onde são as melhores regiões para se posicionar aí dentro de uma tendência, tá? Regiões de ouro da Fibonacci.